E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Na nossa, na nossa última aula, nós tratamos do surgimento da humanidade, né? Aquela polêmica entre criacionismo e evolucionismo. Falamos do surgimento do Homo sapiens, né? Que é a nossa espécie. E falamos um pouquinho sobre os períodos da pré-história, né? Basicamente, são dois períodos: o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico vai da origem da humanidade, mais ou menos 2 milhões de anos, até o surgimento da agricultura, né? Mais ou menos 10.000 antes de Cristo. Então, essa é a divisão básica da pré-história. Paleolítico, paleo significa antigo. E lítico vem de litos, que significa pedra. Então, paleolítico seria como a pedra antiga, é o que a gente chama de pedra lascada. Quando os instrumentos de pedra eram feitos de forma mais, digamos assim, menos bem acabados, né? Já o neolítico, neo significa novo, e lítico, pedra. Então seria uma pedra nova, é o que a gente chama de pedra polida. É quando esses instrumentos de pedra eles passam a ser mais bem elaborados, mais bem feitos. Então é a pedra lascada e a pedra polida. O paleolítico e o neolítico. O neolítico ainda é dividido também, ainda tem uma divisão que é a idade dos metais, que é mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, quando os seres humanos começaram a fabricar, a fazer instrumentos de metal, né? Começou com o cobre, depois o bronze e por último o ferro. Pois bem, basicamente, como vivem os homens do Paleolítico? É aquilo que comumente a gente chama de homem das cavernas, né? Por quê? Porque eles se abrigavam em cavernas, se abrigavam embaixo de árvores, eles não construíam habitações, né? Viviam basicamente da forma como a natureza proporcionava esses abrigos. E eles sobreviviam basicamente da caça, da pesca e da coleta. Caçavam desde animais de grande porte, né, como mamutes. Mamute é uma espécie de elefante antigo, né? Bisões. O bisão é muito parecido com hoje o búfalo, né? Uma espécie de boi bem um ancestral do boi. E a coleta é basicamente coletar, pegar da natureza aquilo que você precisa de alimento, que são os vegetais, né? A coleta é de frutas, de raízes, de folhas. Folha, vocês comem folha? Claro que come, né? Come alface, come coentro, come várias folhas. E raízes, folhas, frutos, caule, tudo o que a natureza proporcionasse de alimento, que pudesse servir de alimento, né? Sendo que, obviamente, os mais fáceis são as frutas, né? Que você já prova, já vê os animais se alimentando, os pássaros, já sabe que é comestível. Outras foram sendo na base do acerto e erro, né? O problema desse acerto e erro é que, às vezes, quando você erra, alguém morre, né? Um exemplo bem claro que a gente tem é a mandioca, né? A mandioca, para nós, de onde se faz a farinha, um alimento muito rico, muito importante para a nossa cultura, mas que a própria mandioca é venenosa. Então, se você não souber extrair esse veneno, a pessoa que consumir vai morrer. Bom, então eles eram chamados de caçadores e coletores. Caça, pesca e coleta. Essa era a fonte de alimentação do homem do Paleolítico. Daí porque também eles eram nômades. Nômade é aquele que não tem residência fixa. Ora, os nômades vão mudando de um lugar para outro. À medida que o alimento vai ficando mais escasso em uma região, eles vão se mudando para outra região, né? Daí porque não há porquê, né, a necessidade de construir uma casa duradoura, uma vez que eles não vão passar muito tempo ali, né? Os próprios homens do Paleolítico já construíam algumas habitações, mas algo bem simples mesmo, de graveto, de folhas, de peles de animais, né? Algo bastante simples, porque eles não vão permanecer muito tempo ali, né? Daí porque eles são chamados de
nômades. Então, o que são os nômades? São aqueles que não possuem residência fixa, que mudam constantemente de lugar. Hoje em dia, tem alguém nômade? Tem. Existem grupos indígenas que são nômades, embora muito mais difícil. É o exemplo aqui do Maranhão, do grupo dos Guará. E existem pessoas também que não... né, existem grupos como os ciganos. Né, ele não tem residência fixa. A maioria, né, alguns têm, mas a maioria tem essa ideia de ser nômade, de estar mudando frequentemente de lugar. Alguns outros tipos de profissionais que assim vivem. Então, eles já faziam seus instrumentos, né, de pedra. Né, e faziam ponta de lança, já tinham o arco e flecha. O arco e flecha, pessoal, é uma tecnologia muito difícil e muito evoluída. Se vocês tentarem em casa fazer um arco e uma flecha, vocês vão ver a dificuldade que é. Primeiro, a madeira tem que ser adequada tanto para o arco quanto para a flecha. Né? Para o arco, ela tem que ser flexível e forte. Para a flecha, ela tem que ser reta. Né? E aí é difícil encontrar uma madeira que seja reta. Em geral, você coloca ela para ficar reta no fogo. Né, para que você possa dobrar e colocar ela do jeito. Então, e outra coisa, a distância que essa flecha vai atingir. Porque uma flecha para atingir 3 metros, 4 metros não faz sentido. Né? Uma vez que ela é feita para atingir animais à distância. Bom, mas já eram produzidos vários tipos de ferramentas e de armas a partir dessas pedras. Né? Bate uma pedra na outra até uma lasca dali servir de ponta, servir de faca, servir de outras coisas. Vai moldando, batendo uma na outra. E também no Paleolítico onde o homem começa a dominar o fogo. Inicialmente, se utilizava o fogo a partir de incêndios naturais. Né? Cai um raio, pega fogo ali numa árvore, num determinado local, eles coletavam aquele fogo e aí tinha que alimentar sempre, né? Não podia apagar. Porque se apagasse, não tinha como fazer novamente. Até que por volta de 500 mil anos, veja que nem é o Homo sapiens, né? São os outros ancestrais, outros hominídeos, né? Neste caso é o Homo erectus, que ele descobre como fazer o fogo, né? Dominar o fogo. Então, como que se faz o fogo? Existem várias formas. Né? Existe uma forma por fricção, onde você fricciona uma haste em uma base de madeira e dessa fricção sai o fogo. Ó, se você esfrega uma mão na outra, você percebe o quê? Que ela esquenta. Então, quando você esfrega uma madeira na outra, ela também esquenta. E dependendo da madeira, dependendo do tipo, pode-se fazer fogo. Né? E eu tenho essa experiência aí de como fazer esse fogo. Né? Então, vou mostrar para vocês aí uma das minhas tentativas de fazer fogo. Eu já fiz várias vezes com o que a gente chama de arco e broca, né? Que é esse modelo aí, ó. E é isso aí, beleza? Outra forma é batendo uma pedra na outra. E aí tem que ser também uma pedra muito resistente e também o material onde esse fogo vai pegar, ele tem que ser muito inflamável, né? Com o tempo, os homens descobriram que algumas pedras eram melhores do que a outra e desenvolveram um metal chamado ferrocério. E faz uma arte como essa, ó, né? Você com isso aqui, ó, você risca. E se tiver um material bem inflamável, ele pode pegar fogo, né? Olha só. O mais adequado é o quê? Algodão, né? Então você pega um algodão bem fofinho. E aí, será que ele vai pegar fogo?
Vamos ver. Olha o fogo aí, galera. Viu? É possível. Certo? Entenderam? E assim se faziam as fogueiras. E para que serve o fogo? Para melhorar as armas, para se proteger contra os animais, porque os animais eles têm medo de fogo, naturalmente. Basta ver o que está acontecendo no Brasil aí, com vários incêndios, vários animais morrendo, né? No Mato Grosso e no resto do Brasil. E os animais temem o fogo, então esse fogo serve também para proteção. Serve para cozinhar os alimentos, porque a carne, por exemplo, ela assada, ela além de ser mais saborosa, ela permite uma melhor digestão. Ela é digerida e absorvida pelo corpo mais facilmente. Então, o fogo é uma dessas grandes conquistas. E outra, ele aquece nas regiões mais frias. Então, tornou-se possível habitar regiões mais frias, porque você tinha à noite, você tinha o fogo para se aquecer, né, para se proteger dos animais e para produzir a alimentação, certo? Então, assim vivia o homem do período paleolítico, né? Agora, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, houve mudanças climáticas na Terra. Alguns animais passaram a ser cada vez mais difíceis de serem encontrados, como é o exemplo dos bisões, né, e dos mamutes, que são esses animais maiores. E também o homem percebeu que era possível cultivar alimentos. Na verdade, quem teve esse descobrimento, embora homem, a gente fale homem enquanto humanidade de um modo geral, mas quem teve essa percepção foram as mulheres, né? As mulheres perceberam que lá onde se alimentavam, que jogavam em sementes, de um tempo começava a germinar, né? Começava a nascer as plantas que posteriormente dariam os mesmos frutos. Então descobriu-se que era possível cultivar os alimentos. E aí, por volta de 10 mil anos atrás, surgiu a agricultura. Ora, com a agricultura, crianças, já foi possível que o homem permanecesse mais tempo no mesmo lugar. Possível e obrigatório, porque se você planta, você tem que ficar mais tempo, porque você vai ter que esperar essa planta germinar, crescer, até que você possa colher, né? Então, o homem já foi deixando de ser nômade e passou a ser sedentário. Olha, sedentário que a gente chama aqui não é preguiçoso não, né? Que a gente diz o quê? É sedentário, preguiçoso, passa o dia sentado assistindo televisão e tal. Nesse sentido, não. Para nós aqui a gente está chamando de sedentário, o contrário de nômade. Nômade são os que vivem mudando de lugar. Sedentário são aqueles que permanecem mais tempo no mesmo lugar. Nesse caso, por conta da agricultura, são obrigados a permanecer mais tempo no mesmo lugar. Então, você já tem que fazer uma residência mais resistente. Dependendo da área de cultivo, você pode passar vários anos ali. Então, tem que ser uma casa que realmente resista ao tempo. E também você pode, que foi o que aconteceu, domesticar animais. Criar animais, tanto para sua companhia e ajudar na sua proteção, quanto para o abate, quanto para ser consumido, que é o caso de bois, ovelhas, caprinos de um modo geral. E aí, o homem então foi mudando completamente seu modo de viver. Daí porque este período, a partir da agricultura, a partir dos 10 mil a.C., a gente chama de Neolítico, certo? Que aí, já parado, pôde construir casas melhores, pôde inclusive urbanizar e transformar em cidades, certo? E criar cidades. E essa urbanização também foi proporcionando o surgimento de outras técnicas. Por exemplo, a olaria, né? Fazer objetos de barro, né? Fazer pratos, fazer panelas, etc. Isso só é possível quando o homem permanece muito tempo no mesmo lugar, porque não tem como sair andando do lado para o outro, carregando pedra, carregando pratos, panelas, etc. Né? Lembrando que nós estamos falando em objetos de barro, certo? Bom, essa agricultura se desenvolveu em várias partes do planeta ao mesmo tempo, tá? Então, tudo isso, várias
várias sementes, vários tipos de plantas sendo produzidas em vários lugares do mundo. Assim, a agricultura foi se desenvolvendo, né? E esse processo de sedentarização, onde o homem pôde ficar mais tempo no mesmo lugar. E aí foram surgindo as cidades, foram surgindo as divisões sociais, foram surgindo técnicas como a olaria, né? A produção de cerâmica, como a produção têxtil, quer dizer, também fazer tecido. Não sei se vocês sabem, mas para fazer um tecido é obrigado um objeto chamado tear. E aí já é uma outro equipamento que não dá para você ficar andando de um lado para o outro com ele. E tudo isso fez com que a população pudesse crescer. Então a população mundial também teve um crescimento graças a esse desenvolvimento da agricultura. Certo? Bom, e aí por volta de 5.000 anos antes de Cristo, os homens começam a manipular os metais. O primeiro deles foi o cobre, né? Mas o cobre, ele é frágil, ele é maleável. Então ele era utilizado em joias, era utilizado também para fazer armas e ferramentas, mas não era muito eficiente, né? Por ele ser mais frágil. Aí descobriram que se misturar o cobre com o estânio, surge um outro metal, uma liga, que é o bronze. E este sim é bem mais forte. Então, por volta de 3.000 a.C., desenvolveu-se o bronze, né? O que a gente chama também de Idade do Bronze. E aí as ferramentas e as armas de bronze são muito melhores do que as armas e as ferramentas de cobre. Mas os homens continuaram, as pessoas continuaram pesquisando formas de descobrir novos metais. Por volta de 1300 a.C., né? Eu estou falando as datas só para vocês terem uma ideia, né? Que aí nós estamos tratando da idade dos metais de 5.000 anos para cá, né? E aí por volta de 1300 descobriu-se um novo metal, muito mais resistente que os anteriores, que é o ferro. E aí, criança, quem tinha o domínio do ferro tinha armas melhores, tinha espadas melhores, tinha escudos melhores, tinha facas melhores, tinha lanças melhores e podia desenvolver melhor a sua agricultura, podia se defender dos seus opositores e podia também atacar e dominar outros povos, né? Então, as armas aí com uma possibilidade de expansão e de domínio de outras regiões. E o ferro foi marcante nesse período, né? Nós vamos ver depois, estudando a Grécia, que os dórios tiveram um grande poder sobre a região da Grécia, justamente porque eles tinham o domínio do ferro diferente dos outros. Certo? Bom, meus alunos, então é isso. Essa é a nossa aula sobre a pré-história, né? Tratamos aí do período paleolítico e do período neolítico, com a idade dos metais. Estudem, leiam, façam as atividades. Um abraço a todos.